Graça no Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos hoje de trazer uma mensagem sobre reconciliação. É algo difícil para nós, seres humanos, a reconciliação, especialmente com alguém que nos feriu, nos machucou. Lá na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim no versículo 19: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Até aqui. Observe o seguinte: quando nós recebemos coisas que não são boas, nos fere, nos machuca profundamente. A partir do momento que nós somos feridos, se torna difícil a reconciliação, porque não é simplesmente uma palavra, olha, está perdoado. É muito mais que isso. Envolve o nosso ser, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, envolve todo o nosso ser, como eu disse, para poder reconciliar com o outro. E a reconciliação, ela precisa de perdão. Se não houver perdão verdadeiro, não há reconciliação. Podemos dizer de boca para fora, mas mantemos internamente o mesmo status de feridos e machucados. Isso conosco, seres humanos. Mas a Bíblia nos diz também que nós machucamos a Deus, que nós ferimos a Deus. Os nossos atos, os nossos pecados, as nossas rebeliões diante de Deus, sem sombra de dúvida, fere a Deus. Ou seja, a pessoa ferida aqui é Deus. Deus foi ferido, foi machucado com os nossos pecados. Mas é interessante esse texto que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Veja, não era o pecado de uma pessoa, era o pecado do mundo inteiro. O mundo inteiro feriu Deus, o mundo inteiro foi contra as leis de Deus. É o mundo, não é uma pessoa, como eu disse. Quando se trata de uma pessoa, nós já temos dificuldade. Imagine sendo muitas pessoas que nos feriram e cometeram alguma coisa contra nós. É muito mais difícil. Então se coloque na posição de Deus, um Deus ferido, um Deus machucado, um Deus que foi agredido pela sua própria criação, pelos seus próprios seres. Mas é maravilhoso a gente ver que Deus faz a reconciliação. Quem toma início da reconciliação é quem é ferido. E ele, para fazer a reconciliação, ele manda o seu filho à terra, o representando e sendo com ele um só. E ele veio à terra e nos diz aqui que ele reconciliou consigo o mundo através de Jesus. Uma outra coisa importante, quando ele reconcilia, Jesus tem que morrer. Alguém tem que pagar o pecado dos seres humanos. Nós não o pagamos, mas Cristo pagou em nosso lugar. Jesus pagou a sua conta de iniquidade, a sua conta de pecado, a sua conta de erros na cruz do Calvário. E uma coisa que essa reconciliação fez, além do próprio Deus na pessoa de Cristo pagar o nosso preço, ou seja, ele assume a nossa dívida, ele assume as nossas ofensas, nos diz a palavra de Deus que ele não imputou, ele não colocou sobre os homens as suas transgressões. Olha só o que é a reconciliação. A reconciliação é pagar o preço do pecado do outro. E Jesus pagou o preço do pecado da humanidade na cruz do Calvário e ele não imputou em nós as nossas transgressões. Isso é reconciliação. A reconciliação é perdão. A reconciliação não é até justamente devolver o que o outro nos fez e que nos machucou.
A reconciliação trata-se de anular, acabar, apagar a dívida do outro, a ofensa do outro, o machucado do outro. E foi isso que Cristo fez. Lá no versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Porque ele o fez pecado, não é que Jesus se tornou pecado. Ele paga o preço do pecado. Aqui é uma linguagem figurada, que o pecado que deveria ser triturado na cruz, Jesus toma esse lugar do nosso pecado e é triturado na cruz, é morto na cruz do Calvário. Aí diz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele morre pelos pecados, a justiça de Deus é estabelecida. Então, a reconciliação precisa exatamente dessas coisas. Nós perdoarmos verdadeiramente, ainda que nós sacrificamos a nós. Foi o que Deus fez, ele sacrificou a si mesmo na pessoa do seu filho Jesus Cristo. E aí, pronto, ele reconcilia o homem com Deus. Você foi alvo disso. Você tem a bênção da reconciliação em Cristo Jesus, desde que reconheça o que Jesus fez por você. Desde que reconheça que ele morreu no seu lugar, pagou os preços dos seus pecados, e a partir daí, aquilo se torna efetivo, a morte de Cristo se torna efetiva para você, e você é reconciliado com Deus. A reconciliação com Deus é a melhor coisa que acontece conosco. Quando nós temos uma verdadeira reconciliação, seja com o filho, seja com o pai, seja com o amigo, seja com quem for, a gente sente paz. E é isso que Deus produz nas nossas vidas. Ao nos reconciliar, ele traz sobre nós a paz dele. Por isso que ele diz, a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Cristo abunda dentro do nosso ser pela reconciliação. Por isso, se você anda com falta de paz, e especialmente relativo a Deus, é porque você não teve a reconciliação ainda. Você até luta para reconciliar, mas você tem que ceder e aceitar quem já te reconciliou, que foi Jesus. É Ele que nos lava de todos os nossos pecados pela justiça de Deus para te fazer uma nova pessoa. Assim como Deus se reconciliou conosco, você, quando o aceita, é reconciliado de Deus. Assim também nós precisamos fazer nesse mundo com as pessoas que fizeram mal a nós. Reconciliai-vos já com Deus e reconcilie com o seu próximo. Que Deus te abençoe. Isso é bênção para a sua vida. Isso é fazer com que todo ser ferido seja curado. E ele é curado a partir da reconciliação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.